Olá, tudo bom? Física, professor Elton. Como é que você tá com esse negócio de física? Tá legal? Tá lendo? Você tá dando uma olhada? Não deixa as aulas de física passarem sem você trabalhar um pouquinho sobre ela. Nem que seja uma leitura num livro, numa apostila a respeito daquilo que nós vimos. Faça os exercícios que têm ficado no final das minhas aulas, porque podem ajudar bastante, tá certo? Não quero desânimo, são aulas de nivelamento, a gente vai aprofundar o conhecimento para que você faça um Enem maravilhoso. Todos os professores do Arrasa Enem estão trabalhando duro para que você possa executar um Enem perfeito, que você possa encontrar a vaga tão desejada dentro de uma universidade e, claro que para alguns, a conclusão do ensino médio também bastante importante. Eu tenho certeza que a vida de todos nós muda através daquilo que aprendemos, tá certo? Então vale a pena o esforço. Na aula de hoje, nós vamos discutir uma força. Força, sim, nós já conhecemos a segunda lei de Newton. Força resultante igual a massa vezes aceleração. Sabemos que uma força é capaz de alterar o estado de movimento de um corpo, porque se existe força, existe aceleração, logo existe variação do vetor velocidade, não é isso? Então sabemos que uma força é capaz de fazer tudo isso. E hoje nós vamos estudar uma força sui generis, muito interessante, diferente, tem que prestar bastante atenção do jeito que ela age, que é a força de atrito, tá certo? Vamos lá? Vamos dar uma olhadinha? Então, força de atrito. Este Fórmula 1, uma Ferrari, só está conseguindo fazer essa volta, não consegue, é o Massa ali, né? O capacete amarelo é o Massa. Então o Massa só está conseguindo fazer essa curva porque existe atrito entre os pneus e o asfalto. Quem gosta de Fórmula 1 sabe que no momento em que o pneu começa a desgastar, eles já não conseguem mais executar uma volta com um período pequeno. Eles já não conseguem mais baixar tempo, pelo contrário, começam a perder tempo em cada volta e há necessidade de parar no box e trocar os pneus. Só que não pode trocar assim do jeito que você bem entende, então há necessidade de também poupar os pneus, porque a força de atrito é uma força extremamente importante e só ela é capaz de executar o movimento curvilíneo do carro nesse momento, tá certo? Então vamos dar uma olhadinha nessa força, a força de atrito. Forças de atrito. Então são forças que ocorrem durante contato. Então força de atrito são forças de contato. Existem dois tipos de força, forças de contato e forças de campo. O atrito é uma força de contato. Exemplo de força de campo, a gente já discutiu, aquela força de atração gravitacional entre a Terra e a Lua se deve em função do campo gravitacional existente da Terra e da Lua, certo? E a força de atrito é uma força de contato. Então há necessidade de contato para que exista a força de atrito. Há necessidade do contato entre corpos para que a força de atrito possa agir, tá certo? E essa força de atrito, ela sempre vai se opor ao movimento ou à tendência de movimento entre os corpos. Então a força de atrito, ela sempre se opõe ao movimento. Ela não ajuda necessariamente no movimento do carro, não ajuda a acelerar o carro para frente, por exemplo, mas ajuda a fazer curva. Então cuidado, às vezes a gente acha que a força de atrito é vilã. Não, a força de atrito nem sempre é vilã. A força de atrito ajuda e ajuda muito. Eu não conseguiria andar se não fosse a força de atrito entre o meu sapato, ou o solado do meu tênis e o chão, certo? Então nem sempre ela joga de bandido, não é sempre assim. Surge sempre que há o escorregamento ou a tendência de escorregamento entre um corpo e a superfície. Então, a força de atrito de um corpo que está em repouso, quietinho, não existe. Agora, quando há tendência de escorregar ou de se movimentar escorregando sobre o outro corpo no qual ele está apoiado, aí sim surge a força de atrito. O atrito tem origem nas interações atômicas que ocorrem nas regiões de contato entre as superfícies. Então, dá uma olhada nessa figura. Você tem um bloquinho e tem o chão, que está pintado de azul aí. Veja que existe a força-peso, logo esse bloco está aplicando uma força que é igual à força-peso sobre o chão. O chão reage e aplica essa força normal. Lembra a terceira lei de Newton que nós vimos lá? Então existe aqui uma força chamada normal, que é a reação do chão sobre o bloco. Bloco empurra chão, chão empurra bloco. O bloco empurra o chão com uma força que tem a mesma intensidade do peso. O chão reage e aplica uma força de mesma intensidade, mesma direção e sentido contrário. Então tá aí a força de peso e a força normal. Existe uma força que está tendendo a empurrar o bloco para a direita. Ele está chamando aqui nessa figura de força motriz. Ora, reparem que esse corpo está em contato com o chão. Então, a tendência de escorregamento faz com que o bloco empurre, né, o chão para lá. E o chão reage empurrando o bloco para cá.
tá certo? E veja que essa força que está atuando sobre o corpo é uma força contrária à tendência de movimento, certo? Na hora de empurrar, o bloco está empurrando o chão para lá. Repare, ó, o bloco está empurrando o chão para lá. E o chão reage empurrando o bloco para cá. Essa força que está para cá, que está sendo representada aqui, ó, né, é a força de atrito. Tá certo? É a força de atrito que está atuando no bloco. A força de atrito também atua no chão, para ação e reação. Né? A toda ação corresponde a uma reação de mesma intensidade, mesma direção, porém no sentido contrário. Bloco empurra chão, chão empurra bloco com forças que nós chamamos de forças de atrito, que surgem no contato desses corpos. Tá claro isso, gente? Beleza? Quando você vai empurrar o bloco empurra o chão para lá. E pela terceira lei de Newton, o chão empurra o bloco para cá, com uma força chamada força de atrito, porque nasce do contato deles. Né? Se você esfregar uma mão na outra, você vai perceber o atrito. Tá ok? Que até gerar calor. Beleza? Vamos adiante. Tipos de atrito. Existem dois tipos de atrito. O atrito estático, que a gente vai representar por FAE, força de atrito estático, e a força de atrito cinético ou dinâmico. Né? Depende do autor. Força FAC, força de atrito cinético, ou FAD, força de atrito dinâmico. Né? A gente pode dar esses dois nomes. O que é a força de atrito estático? Representa a força inicial necessária para vencer as ligações moleculares. Essas soldas, entre aspas, na verdade de origem elétrica, entre as superfícies de contato. Atua somente durante o repouso. Interessante, né? Tá? A gente já vai discutir isso. Como é que pode ter força atuando, força de atrito, e o corpo ficar em repouso? É porque a força que empurra é igual à força que puxa. A gente já vai discutir isso mais a fundo, através de um exemplo bem legal. Força de atrito cinético. O corpo já se encontra em movimento sobre uma superfície de contato. Então eu gostaria que você guardasse bem isso. A força de atrito estático, ela atua enquanto o corpo ainda está em repouso. Como é que pode, professor? A gente já vai ver como é que pode um negócio desse, certo? E a força de atrito cinético, ela existe já quando o corpo está em movimento. Guarde essas informações, elas são muito, muito, muito importantes. A força de atrito, ela depende basicamente de duas coisas. A força depende da compressão entre as superfícies. Quem é que mostra para nós a compressão entre as superfícies? A força normal, certo? Força normal é aquela força de reação do solo, do piso, que pode ser horizontal ou inclinado, a gente já vai discutir isso, sobre o corpo que está apoiado sobre ele, certo? Então essa é uma força normal, é uma força que surge da reação do chão sobre o bloco que se apoia sobre ele, certo? Voltando lá. E também depende da rugosidade das superfícies em contato. Essa rugosidade a gente atribui através de um coeficiente chamado coeficiente de atrito μ. Tá? A gente vai para o laboratório e determina o coeficiente de atrito para cada material, certo? Borracha e madeira, borracha e metal, né? Ou a borracha sobre o asfalto, no caso do pneu, e assim vai, madeira sobre metal, e assim vai. Então, a respeito do coeficiente de atrito μ, a gente pode dizer o seguinte, é uma grandeza adimensional. O que é ser adimensional? Não tem unidade, tá certo? E depende da natureza das superfícies em contato, como eu acabei de dizer, se é metal, madeira, se é borracha, asfalto, e assim vai. E eu vou calcular a força de atrito através dessa equaçãozinha aqui, μ vezes a normal. Então, o coeficiente de atrito vezes a normal é igual ao valor da força de atrito que está atuando sobre o corpo. Tá ok? μ vezes a normal. Só que tome cuidado. Por quê? Porque essa equação ela ainda não está dizendo para mim se essa força de atrito que está aí é estática ou é a força de atrito cinética, percebe? É uma equação só, por enquanto é uma equação para calcular a força de atrito. Daqui a pouco a gente vai ter que discutir se o que eu tenho é estático ou é cinético ou dinâmico, tá bom? Então vamos adiante. Aqui só uma tabelinha para você perceber os valores do μ. Ó, se você tem aço com aço, o μ estático vale 0,74, já o μ cinético vale 0,57. Aço e gelo, μ estático 0,03, μ cinético 0,015. E assim vai, certo? O legal é você perceber borracha de asfalto seco e borracha de asfalto molhado. Principalmente vocês que serão motoristas no futuro, é interessante perceber que os coeficientes de atrito, que me ajudam a fazer curva em função da existência da força de atrito, no asfalto molhado são menores, tá? Bem menores, né? Ó, no caso do estático, de 1 vai para 0,3, do 0,8 vai para 0,25. Então toma cuidado, no caso de uma curva
né? Ou no caso de uma frenagem para não colidir, se tiver molhado é bem complicado, tomem cuidado vocês que serão motoristas brevemente. Alguns de vocês até já são, né? Reparem que o Mi estático é sempre maior, no máximo passa a ser igual ao Mi cinético. Repare, ó, o Mi estático é maior que o Mi cinético. Em alguns casos pode ser igual, ó. Aqui ó, quase igual, né, um pouquinho maior, mas de maneira geral o Mi estático é maior que o Mi cinético. Ou seja, de maneira geral eu posso dizer para vocês que é difícil começar a empurrar, mas é fácil continuar empurrando, certo? Adiante. Se uma força F é aplicada ao corpo tentando movê-lo, surge uma força de atrito estático que atua até o corpo estar na iminência do movimento. Após esse momento, passa a atuar uma força de atrito cinético. Entendeu a ideia? Eu apliquei essa força em cima desse bloco que tem uma massa M. Eu não consegui movimentar o bloco. Você concorda que não é qualquer força que movimenta um corpo? Olha, eu posso empurrar, eu tenho uma bancada que você não consegue ver aqui, mas eu posso aplicar uma força nele e eu não consigo movimentar. Né? Imagine um Scania parado. Eu vou lá e aplico uma força, eu consigo movimentá-lo? Não. Então não é toda a força que consegue movimentar um corpo. Por quê? Porque vai existir uma força contrária chamada força de atrito. Então, volta para a figura. Quando eu aplico essa força, surge uma força sobre o bloco que contrária ao movimento. Percebe? Lembra que a força de atrito é contrária ao movimento ou à tendência de movimento? Então, se eu faço essa força e o bloco não se move, é porque existe uma tendência de movimento, mas ele não está se movimentando porque surge essa força de atrito. E se essa força, vamos imaginar, vale 10 newtons, essa também vai valer 10 newtons. Então, quanto que vale a força resultante? 0. Se o corpo está em repouso, permanece em repouso, certo? Só que vai chegar um momento em que essa força vai atingir um valor tal que essa força de atrito não pode mais assumir esse valor, porque a força de atrito estático ela tem um valor máximo, a gente já vai discutir isso. No momento em que a força de atrito estático atinge o valor máximo, vamos imaginar que o máximo dela seja de 20 newtons, se eu aplicar 30 newtons aqui, quanto que dá a resultante? 30 menos 20? 10 newtons. Então existe uma força resultante de 10 newtons para acelerar esse corpo para a direita. Entenderam o que está sendo dito no texto? Existe um momento em que essa força aplicada a F faz com que o corpo fique na iminência de movimento. Quando? Quando essa força de atrito atingir o valor máximo. A partir daí, qualquer força adicional, qualquer valor adicional da força F, movimenta o bloco. Certo? Como assim? Então a gente já vai discutir isso num exemplo. Podemos determinar cada um dos tipos de força de atrito da seguinte maneira. Se eu pegar o Mi estático e multiplicar pela normal, veja que a normal é a reação do apoio sobre o corpo. Eu estarei calculando a força de atrito estático máxima. Força de atrito estático máxima que pode existir. Lembra quando eu falo estático, a gente está imaginando o corpo ainda em repouso. Existe uma força de atrito estático que pode atuar lá, que é máxima. A partir dela, nela, o corpo fica na iminência de movimento e a partir dela ele vai entrar em movimento. Os valores da força F que você está aplicando, vencendo a força de atrito. Tá certo? Vamos adiante. E para calcular a força de atrito cinético, o Mi cinético vezes a normal. Lembre-se que no plano horizontal a normal é igual ao peso e no plano inclinado a normal é igual ao PY. Depois eu mostro para vocês para quem não lembra, tá? Para quem não lembra desses detalhes, depois eu vou mostrar, tá bom? Então veja esse exemplo. Meus queridos, eu quero plena atenção sua agora sobre esse exemplo, porque se você não entendeu ainda a ideia da força de atrito estático máxima e o que eu quero dizer com ficar na iminência do movimento, você vai entender agora, certo? Então dá uma olhada nesse exemplo. Seja um armário de 120 kg em repouso, sobre uma superfície horizontal de madeira, sendo Mi cinético igual a 0,2, lembra que ele não tem unidade, e o Mi estático igual a 0,25, analise e preencha a tabela. A tabela está no outro slide, a gente já vai ver, certo? Para a gente continuar e preencher a tal da tabela, ó, já posso até te mostrar a tabela. Ó. Essa é a tabela que a gente vai preencher juntos, certo? Só que antes disso, eu quero calcular a força de atrito estático máxima e quero calcular a força de atrito cinético. Quero muita atenção sua aqui. Então olha só essa primeira equação. Força de atrito estático máxima, Mi estático vezes a normal, certo? Força de atrito estático máxima, força de atrito estático máxima vai ser igual. Mi estático, quanto que vale o Mi estático? 0,25, está dado lá no texto. Quanto que vale a normal? Cuidado, gente. Eu vou fazer na figurinha. O armário tem um peso P. Ele aplica uma força igual ao peso sobre o chão. O chão reage e aplica uma força normal sobre ele. Certo? Então repare que o armário não está acelerando nem para cima
e o armário não está acelerando para baixo. Ele está parado lá, repouso, lembra? Então qual é a conclusão? Quando é que um corpo pode ficar em repouso, gente? Quando a soma das forças que atuam sobre ele é igual a zero. Então, na vertical, como ele não está subindo acelerado nem descendo, a normal é igual ao peso. Por isso que eu disse no slide anterior que no plano horizontal, livre de demais forças, de outras forças, a normal é igual ao peso, certo? Então, olha só, nesse caso, a normal é igual ao peso. Agora, quanto que vale o peso? Peso não é m vezes g, lembra da aula anterior? Então, massa vezes aceleração da gravidade. A gente pode arredondar aquele g para 10 metros por segundo ao quadrado, certo? Ficou ruim aqui no cantinho, né? A gente pode arredondar o g para 10 metros por segundo ao quadrado. Então, o peso, deixa eu escrever bonitinho, eu devia até ter colocado essa equaçãozinha aqui, mas olha só, P é igual a mg. Anota porque eu já vou apagar. Então, o peso P vai ser a massa do corpo, 120 kg, vezes o g, que é 10. Então, o peso do corpo é de 1.200 newtons. Né? Massa e peso não é igual, né, gente? São conceitos bem diferentes, certo? Então, 1.200 newtons. Como o peso é igual a normal, aonde tem normal, eu vou colocar 1.200. Entendeu de onde veio 1.200? Então, onde tem normal, 1.200, porque é o peso do armário. Cuidado que o peso do armário não é a massa dele, é P igual a mg, como eu mostrei para vocês agora, certo? Então vamos lá, fazendo essa continha, 1.200 vezes 0,25 é 1.200 vezes 1/4, então vai dar 300 newtons. Então essa é a força de atrito estático máxima, não esqueça que é máxima. Você já vai entender esse negócio de máxima se você não entendeu ainda, tá? Força de atrito cinético é o mi cinético vezes a normal. Mi cinético vale 0,2 vezes 1.200, 240. Então essa é a força de atrito cinético. Então reparem que essa é a máxima que vai poder atuar quando ele está em repouso. Afinal de contas é estático. E aqui tem a ver com o movimento, certo? Então agora vamos para a tal da tabela. Coloquei aqui embaixo para a gente não esquecer. Força de atrito estático máximo, 300 newtons. Força de atrito cinético, 240 newtons, que foi o que a gente calculou no slide anterior, certo? Então agora vem cá. Imagine, assim, essa força F é a força que nós estamos aplicando no armário. E essa força que está aqui é a força de atrito do chão sobre o armário. Tudo bem? Do chão sobre o armário. Então vai lá. Imaginem, olha lá, acompanhando bem na tabela. O F é a força que a gente vai aplicar no armário, a força de atrito e as demais considerações, certo? Volta lá. Então, imaginem que a gente aplicou uma força F de 100 newtons sobre o armário. O armário vai se movimentar? Não vai. Sabe por quê? Porque se você aplica, quer ver, ó, vou voltar no slide lá. Ó, se você aplica uma força de 100 newtons aqui, a força de atrito pode assumir o valor 100? Pode, porque pode assumir até o valor 300, percebeu? Então a força de atrito estático vai ser 100 e você não vai conseguir mover o bloco. Por quê? Porque a força resultante nesse caso é 0. Entendeu a ideia? Entendeu o esquema? Força de atrito bandida, né? Ela é igual à força que você está aplicando. Só que ela tem um valor máximo que ela pode assumir. E é aí que ela cai. Tá vendo? Presta atenção, vamos voltar para a tabela. Então, olha lá, se eu apliquei uma força F de 100, quanto vai valer a força de atrito? 100. Percebeu aparecendo lá na tabela? Ó, 100. Qual é o valor da força resultante? Aqui, ó. Qual é o valor da força resultante? 100 menos 100, 0. Não tem força resultante. Se não tem força resultante, o armário que está em repouso, por inércia, tende a permanecer em repouso. Concordam comigo? Qual é o tipo de atrito que está valendo aí? É o estático. Ele não está se movimentando. Então, qual é a condição do armário? Qual é a condição do movimento do armário? Bom, o armário está em repouso, então ele permanece em repouso. Entenderam a ideia, gente? Agora, você aplica uma força de 150 newtons. Quanto vale a força de atrito? A força de atrito pode atingir o valor 150? Pode, porque ela pode ir até um máximo... Força de atrito é estático, né, gente? Pode, porque ela pode atingir um máximo de 100. Se você aplicou 150 e o armário não se movimentou, é porque a força de atrito vale 150. Passou a valer 150. Então, quanto vale a força resultante? 0. 150 menos 150. Veja que elas têm sentidos contrários. Qual é o tipo de atrito que está atuando ainda? É o estático. O armário está em repouso, força resultante é 0, ele tende a permanecer em repouso. E qual é a condição? Repouso. Vai ficar em repouso ainda. Agora você aplica uma força de 200 newtons. Você aplica uma força de 200 newtons. Quanto vale a força de atrito? 200, porque ela pode ir até 300. Força resultante, 200 menos 200, 0. O armário está em repouso, ele vai ficar em repouso. Então o atrito é estático e ele continua em repouso. Aí você aplica uma força de 250 newtons.
A força de atrito passa a ser 250 newtons porque ela pode. 250 menos 250, zero. O atrito ainda é estático porque o armário está parado e a condição é repouso. Só que agora, meus queridos, olha aqui, olha que coisa louca. Você aplica 300 newtons, olha lá na tabela, volta lá. Você aplica 300 newtons. Quanto vale a força de atrito? Ela pode atingir 300? Pode, 300. Só que ela está no limite dela. Qual é a força resultante? Zero. Qual é o tipo de atrito? Ainda nós vamos dizer estático. Mas qual é a condição? A condição ainda é o repouso. Só que agora a força de atrito estático atingiu o valor calculado, o valor máximo. Ela não pode passar de 300. Então, se eu fizer uma força acima disso, o móvel vai começar a se movimentar, o armário vai começar a se movimentar. E se ele começa a se movimentar, não vale mais aquilo que é estático, passa a valer aquilo que é cinético. Então eu digo que quando aplico a força de 300 newtons, o móvel está na iminência do movimento. Lembra dessa palavra iminência aparecer lá no texto lá atrás? Então agora eu estou na situação da iminência do movimento. Eu estou quase conseguindo movimentar o bloco. Certo? Volta para a tabela. Olha lá. Aplico agora 350 newtons. Gente, cuidado. Quanto que vale a força de atrito agora? Não é 350, porque 300 era o máximo. 350 já vai movimentar o bloco. Então a força de atrito que surge agora é de 240 newtons. Por que 240, professor? Porque é a força de atrito cinético, olha lá. O armário não vai... Ele estava na iminência do movimento para 300. Para 300,1 ele já se movimentaria. Então 350. Né? Para 350... ele já se movimentou. Então, 300 vale, a força de atrito de 300 estático passou para 240, que é o cinético. Afinal de contas, o armário está se movimentando agora. Percebeu esse detalhe, gente? Então, agora, cuidado, olha lá quanto vale a força resultante. 350 menos 240, 110 newtons. Então, existe agora uma força resultante atuando no armário, empurrando ele. Porque a força que você fez, menos o 240, que é a força de atrito, deu uma resultante de 110 para lá. Então o armário está sendo acelerado por uma força de 110 newtons, naquela direção. Certo? Você está acelerando o armário agora. Tudo bem? Volta para a tabela. Qual é o tipo de atrito agora? Não é mais estático e sim o cinético. Condição do armário? Movimento. Movimento acelerado, diga-se de passagem. Se você fizer uma força de 400 newtons, quanto que vale a força de atrito? 240, gente. Não muda. A força de atrito cinético atua nesse valor 240. Não depende da velocidade, não depende da área de contato. Tudo bem? Quanto que foi? Claro, mas se você aumentou a força que você fez, vai aumentar a aceleração, porque vai aumentar a força resultante. A força resultante foi para quanto? 160. Qual é o tipo de atrito? Cinético, porque ele está se movimentando. E a condição do armário? Movimento, ele está acelerado. Agora com uma aceleração maior ainda, porque a força resultante aumentou de 50 newtons, não é isso? Tudo bem? Entenderam como essa força de atrito é meio bandida? A força de atrito estático, ela é igual à força que você fez sobre o móvel até atingir o valor máximo. Isso explica por que uma força qualquer força não move o móvel. Né? Você pode chegar em casa e tentar empurrar a mesa. Se você fizer uma força muito pequenininha, a força de atrito vai ter o mesmo valor e a mesa não vai se movimentar. Existe um valor limite para a força de atrito e quando você atinge, a tua força é maior do que essa força de atrito estático máxima, aí sim você começa a movimentar o corpo, certo? Mas com uma força resultante, que é a força que você fez, menos a força de atrito cinética, porque imagina a mesa se movimentando agora. Tá claro? Dá uma olhada nessa tabela com atenção também, tá bom? Ela ajuda muito a pensar sobre isso, beleza? Muito bem. Se eu montar o gráfico da força de atrito, usando a ideia da força de atrito estático e de movimento, até mesmo usando os valores da tabela, é esse tipo de gráfico que a gente vai ver. Aqui, nessa região aqui, ó, nessa região, o corpo esteve em repouso o tempo todo, né? Porque a força F que você aplicou sempre era igual à força de atrito que surgiu lá, percebe? Até atingir o valor máximo. Então aqui, ó, se você pensar nos valores da tabela, aqui você tem o 300, ó.
Aqui você tem a 300 newtons, atingiu o valor máximo. Quando você aplicou 100, ela era 100, né? Quando você aplicou 100 aqui, ela era 100. Quando você aplicou 200, era 200, e assim foi. Até você aplicar 300 e 300. A hora que você aplicou uma força, entendeu? Entendeu essa reta? Tá? Então aqui é a região onde o armário ficou em repouso. Até você atingir o valor máximo, até você fazer uma força aqui, ó, que era igual à força de atrito estático máxima, 300 e 300. Quando você aplicou uma força maior que 300, vamos imaginar lá os 350, quando você aplicou 350, a força de atrito não era mais a máxima, não era mais igual a 350 e nem era mais a máxima. Ela caiu para um valor menor que a força de atrito cinético. E aí manteve-se constante, ó, pode ver. Se você aplicar 1000 newtons aqui, ó, se você aplicar 1000 newtons, a força de atrito cinético ainda vai ter o mesmo valor que era de 240 newtons, né? Entenderam a ideia? Então o gráfico está mostrando exatamente isso. A região onde o corpo está em repouso, que é essa região aqui, onde a força de atrito estático sempre é igual à força que você aplicou, até um limite máximo. A partir disso, deixa de valer o que é estático e passa a valer o que é cinético, e o corpo já está em movimento. Tudo bem? Se você montar um gráfico com os valores da tabela, você vai obter um gráfico parecido com esse aqui, certo? Adiante. No plano inclinado, eu preciso da decomposição vetorial, não é isso? Então, observe que as forças que estão atuando nesse corpo são a força de atrito, que está para cá, a normal, que é a reação do apoio do plano inclinado, e aqui existe o peso. Ó. Repare que o peso é sempre vertical para baixo. O peso é sempre uma força que atua vertical para baixo. Então, essas são as forças que estão atuando verdadeiramente no corpo, certo? Essas outras forças são as componentes do peso. Então, ó, lembra da decomposição vetorial? Lembra da aula de decomposição vetorial? Eu projeto a extremidade desse vetor lá no eixo Y e projeto a extremidade do vetor peso lá no eixo X. Então, eu encontro aqui, ó, a componente Px do peso, porque eu projetei no eixo X, e aqui eu encontro a componente Py do peso. Certo? E aí você monta aquelas relações trigonométricas. Ó, eu posso representar o Px aqui. Repare que aqui eu tenho o ângulo θ, que é exatamente o ângulo do plano inclinado. E aí eu posso montar as seguintes relações. Aqui está o Px, né? Px não é o cateto oposto a θ? Então eu tenho que o Px vai ser igual ao peso. Como o Px é o cateto oposto e quem se relaciona com o cateto oposto é seno, então Px é o seno de θ. Px é igual a P seno θ. E o Py, repare que o Py é o cateto adjacente. O P é a hipotenusa. Então o Py é o cateto adjacente. Então o Py vai ser o peso. E como é que o cateto adjacente se relaciona com a hipotenusa P? Através do cosseno. Então aqui cosseno de θ, certo? E no equilíbrio, veja que esse corpo, eu vou apagar essas forças que eu fiz aí, tá? Na verdade elas estão aí embaixo, né? Tá? Então eu quero que você perceba que se esse corpo estiver em equilíbrio, equilíbrio quer dizer que a força resultante é igual a zero. Se a força resultante é igual a zero, você há de concordar comigo que a normal é igual à componente Py. Ó, a normal aqui é igual à componente Py ali. Se não fossem iguais, o móvel ia sair acelerando ou para cima ou para baixo, certo? Então eles são iguais. E a força de atrito aqui é igual à componente Px. Certo? Então a gente poderia escrever essas relações. Ó. Normal é igual a Py e a força de atrito é igual a Px. Certo? Então olha só, eu escrevi isso aqui. Ó. Normal é igual a Py e quem que é Py? P cosseno θ. A força de atrito é igual à componente Px. E quem é a componente Px? P seno θ. Então eu consigo calcular a força de atrito através dessa relação P seno θ no caso do plano inclinado. Tudo bem? Então façamos um exercíciozinho rapidinho, né? Exercício 1. No sistema representado, o corpo A de massa 3 kg está em movimento uniforme. A massa do corpo B é de 10 kg. A DOT G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Aceleração da gravidade. O coeficiente de atrito dinâmico entre o corpo B e o plano sobre o qual se apoia vale. Então ele quer saber qual é o coeficiente de atrito dinâmico. Tudo bem? Então vamos lá. Representei a figurinha ali de novo. Então olha só. Eu sei que força resultante é igual a massa vezes aceleração. Quais são as forças que atuam aqui? Peso de A na direção do movimento. Tração nesse fio e aqui tração nesse fio. Certo? Muito bem. Aí eu tenho aqui
o peso de B, que não é importante, e existe a força de atrito que atua em B. Força de atrito que atua em B. Certo? Tudo bem? Essas forças que atuam no fio, essas forças aqui são internas ao fio e não são importantes agora, elas se anulam, certo? E eu vou aplicar, olhando para o sistema como um todo, eu vou aplicar a segunda lei de Newton. Força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Tá? Então, essas forças de tração, elas se anulam. Na verdade, essa força de tração está aqui, ó. Aqui, ó. Tá? Então, essa força de tração e essa força de tração, elas se anulam porque elas são forças internas ao sistema. Tá? Elas se anulam. E a força que puxa o sistema é o peso de A. E a força que atrapalha o movimento é a força de atrito que atua em B. Professor, atua a força de atrito em A? Não, porque não está em contato com a parede. Tá certo? Tudo bem? Tranquilo? No equilíbrio, a força resultante é igual a zero. Tá? Então é importante perceber isso. No equilíbrio, a força resultante é igual a zero. Ele falou que o sistema está em equilíbrio. Tá? Ó, está em movimento uniforme. Movimento retilíneo uniforme requer força resultante igual a zero. Não esqueçam isso. Uma situação de equilíbrio. Tá? Então, força resultante é igual a zero por causa do MRU, que é uma situação de equilíbrio. Mas aplique a segunda lei de Newton. Força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Quem é a força resultante? Quem puxa menos quem atrapalha. Quem é que puxa tudo? O peso de A. Quem está atrapalhando? A força de atrito em B. Então, PA menos força de atrito em B é a resultante, que é igual a massa de A vezes a aceleração. Quem é o peso de A? Massa de A vezes G. Quem é a força de atrito? Mi vezes a normal. Mi, quem que é a normal? Normal é igual ao peso, ó. O peso de B está aqui, a normal está aqui. Então, o peso de B é igual a normal. Então, normal é o peso de B, massa de B vezes G, que é igual a massa de A mais a massa de B, porque eu estou olhando para o sistema tem a massa dele somado, vezes a aceleração. Então, vamos substituir os valores. Massa de A, 3, aceleração da gravidade, 10, menos MB, lembra que a gente está calculando o coeficiente de atrito de B? Vezes a massa de B, que é 10, vezes a aceleração da gravidade, 10, que é igual a massa de A, 3, mais a massa de B, que é 10, vezes a aceleração, que é 0. Por que eu sei que a aceleração é 0? Porque não tem aceleração, porque a força resultante é igual a 0, ele está em MRU, então não tem aceleração, a aceleração é 0, tá certo? Vou apagar aqui. O que sobrou? Né? 30 menos 100 MB, 10 vezes 10 aqui deu 100, MB igual a 0. 0 vezes 13 dá 0. Então passa agora o 100 mudando sinal e passa o menos 100 MB. Ó, você pode pensar passando esse cara aqui, mudando para lá, mudando sinal, e o 100 está multiplicando, você passa dividindo. Então, o coeficiente de atrito em B vai ser 30 menos 100, né? Desloca a vírgula duas casas, então MB, coeficiente de atrito em B, vai ser 0,3. Não tem unidade, tá certo? Refaçam esse cálculo. Eu sei que para alguns de vocês, né, dependendo do tempo que vocês... Eu sei que alguns de vocês podem estar assistindo essa aula e há muito tempo não veem isso, tá? Então, dá uma olhada com atenção nesse exercício. Eu volto a fazer exercícios desse tipo no futuro, tá ok? Mas dá uma olhada com atenção, ele está resolvido aí para você. Tenta mexer com isso, tá bom? Tenta mexer com esse tipo de exercício, ele está aí para você. Beleza? Qualquer coisa, manda as dúvidas para cá. Valeu? Um abraço, até a próxima aula.